Pessoal, bom dia a todos, especialmente o pessoal do 7º ano do Colégio CETEC Mackenzie Catanduva. Esse vídeo é um pedido da nossa querida Marli Oliveira, que deixou lá no nosso canal um pedido de dica, um pedido de ajuda, não é, Marli? A respeito do início do nosso material até a página 65. Ela disse que não tinha compreendido legal, né? Essa foi a parte presencial do nosso conteúdo. Eu vou fazer um resumo rápido aqui para você, Marli, e para os demais também, quem quiser assistir e acompanhar esse videozinho, tá? Mas eu reforço a ideia de que você foque um pouco mais nas atividades atuais, né, do nosso livro, das nossas aulas que estão sendo postadas lá na nossa plataforma, para que você não se sobrecarregue, né, de exercícios, de atividades e não dificulte ainda mais a compreensão. Mas como eu prometi um vídeo esclarecendo aí essa parte inicial até a página 65, vou fazer esse resuminho rápido para você, tá bom? O nosso material, ele começa dando destaque aos impérios antigos, né? E aí dentro do material tem muito mais informação, dados bastante específicos, mas para efeito do vídeo, nós vamos destacar basicamente 4 grandes impérios antigos, tá? Começando pelo Império Carolíngio, né, que tem como principal governante o Imperador Clovis, né? Algumas conquistas feitas por ele, e também é responsável pela unificação do Império Carolíngio, pela unidade do Império. Depois nós vamos chegar no grande segredo desses 3 impérios iniciais, tá? Então o Carolíngio do Imperador Clovis, e depois nós temos também o Império Bizantino, que tem como principal governante Justiniano, que tem como uma das suas grandes marcas basicamente a criação do Código de Justiniano, né? O Código de Leis, que serviu como base, foi incorporado depois pelo direito romano, né, durante o Império, e até hoje ainda serve de base para algumas coisas dos atuais códigos de leis. O Código de Justiniano dentro do Império Bizantino, que é o segundo, e por último, o terceiro, não menos importante, o Império Romano, né, que tem como principal governante aí os chamados Césares, né, a linhagem de César Augusto e alguns outros que continuam carregando esse título de César, né? É importante destacar as conquistas de ampliação de terra, né, e escravos. Só um detalhe importante, os romanos se tornaram especialistas nessas guerras de conquista, né, e só retomando que numa guerra, né, nesta época, o povo vencido, né, o povo perdedor, ele perdia não só a sua terra, como também os sobreviventes se tornavam escravos do povo vencedor. Então nós citamos aí 3 impérios, o Carolíngio do Imperador Clovis, nós citamos também o Império Bizantino de Justiniano e nós citamos também o Império Romano dos Césares. Basicamente eu resumi esses 3 de início, por quê, Marli? E os demais também, tá? Estou me dirigindo especialmente a Marli, porque foi ela que deixou a pergunta nos nossos comentários. Mas vejam, os 3 impérios, o Carolíngio, o Bizantino e o Romano, eles têm algumas características em comum que eu vou destacar para vocês, que eu acho que é o grande barato dessa página 65, conteúdo até a página 65. Trata esses 3 impérios, depois tem o árabe, que nós vamos falar daqui a pouco, mas os 3 impérios antigos citados aqui, Carolíngio, Bizantino e Romano, eles têm basicamente um ciclo vicioso, né, se é que a gente pode chamar assim, de acontecimentos. Veja, eles são impérios que convivem com guerras constantes, né, guerras de conquista, porque era comum naquela época o embate entre 2 impérios, entre 2 reinos, para a conquista. Quem ganhasse ficava com a terra e os soldados sobreviventes se tornavam escravos, né? E então ele era muito constante a presença dessas guerras de conquista, e era também um problema muito comum, e eu acho que esse talvez tenha sido
grande motivo de destruição desses impérios antigos, não o único, claro, mas acho que um muito preponderante, um muito forte, que é os problemas de sucessão, né? Por serem hereditários, né, os impérios, eles acabavam, os imperadores, por natureza, sabendo dessa hereditariedade do reino, eles acabavam tendo muitos filhos, né? E o que acontece na hora da sucessão, em muitos casos eles não chegavam a um acordo. Tudo bem que tinha lá a hereditariedade, o mais velho assume, depois que ele morre vai o outro e o outro, mas não era simples. Não era simples assim, né, obedecer essa linhagem, porque o que acontece? Se o cara fosse lá o terceiro, quarto filho de um soberano, ele ia falar, não vou governar nunca, e quando eu governar, se governar não vai sobrar reino, né? Não vai sobrar império para governar. Então, além das guerras de conquista, que mesmo que você vença, não deixam de ser guerras, né? Acabam trazendo alguns prejuízos, não só humanos, como também materiais, financeiros. Você tem esse problema de sucessão, que é comum nos três, tá? No carolíngio, no bizantino e também no romano. Isso é muito comum na época, porque o que acontece quando eles não chegavam a um acordo de sucessão, havia divisão do império, tá? Então o que acontece? Se você acompanhar lá desde o início no Império Carolíngio, Clovis unificou o império. Quando ele faleceu, os seus filhos dividiram o império que ele tinha lutado praticamente a vida inteira, vamos dizer assim, para unificar. Isso aconteceu também com os bizantinos e também temos exemplos entre os romanos dessa situação. Então, o que os líderes principais unificaram, os seus filhos, na maioria das vezes, dividiram, né? Você pega o Império Carolíngio, foi dividido. O Império Bizantino também. E o Romano também, né? Não saiu dessa linha, não saiu dessa regra de, vamos dizer assim, não era uma regra, mas acabava acontecendo com frequência, né? Eles dividiram o império. E toda vez que você divide um grande império, aí é que vem a questão, você enfraquece ele. Ao invés de fortalecer a divisão, ela enfraquece, né? Então eu tenho as guerras de conquista, que mesmo você vencendo, acabam trazendo de certa forma alguns problemas, prejuízos. É lógico que é melhor vencer, né? Se você vai entrar numa guerra, entra para vencer. Mas também tínhamos os problemas de sucessão, que enfraqueciam, né, o império. Você tem que dividir as pessoas, você tem toda uma crise de todo lado do fulano, todo lado do fulano, exércitos divididos. Então isso enfraquece. E impérios enfraquecidos, o Marli, pessoal, são impérios mais suscetíveis a invasões. Tá? Se você pegar, por exemplo, os bárbaros, os germânicos, né, povos que viviam dessa rotina de invasão de terras, um império fortalecido, um império forte, um império bem estruturado, como estavam inicialmente o carolíngio, depois o Império Bizantino e também o romano, não é fácil de invadir. Se você invadir, você corre o risco de perder. Agora, impérios divididos, principalmente pela questão de sucessão, são alvos fáceis, teoricamente, nessa questão de invasão. E isso fez com que essas lutas pela sucessão nos impérios antigos fizessem com que eles se dividissem, enfraquecessem e ficassem mais suscetíveis a invasões. Tá? Porque, obviamente, são essas invasões que vão fazer com que as pessoas se espalhem pelo campo e abram caminho para a estruturação do feudalismo. Tá? E por último agora, depois dos três, do carolíngio, do bizantino e do Império Romano, eu vou citar também o chamado Império Árabe, principalmente pelo surgimento do islamismo. O islamismo, que é uma linhagem religiosa diferente do cristianismo que imperava naquela época, baseada nos artigos de Maomé. Né? Maomé é tido como profeta do islamismo, né? E é uma religião muito forte na região árabe. Né? E o que acontece? Esse islamismo ele se contrapõe ao cristianismo, né? Na verdade, porque para os islâmicos, Maomé recebeu uma visita de um anjo, né? Uma
revelação, vamos dizer assim, divina, de um anjo que revelou para ele os termos da vida islâmica, né, da vida religiosa islâmica, e Maomé, como profeta do islamismo, teria registrado essas regras, essas orientações do anjo num livro chamado Alcorão, que é o correspondente à Bíblia dos cristãos, né? E aí você tem, por exemplo, uma nova religião dividindo o espaço com o cristianismo durante o Império Árabe, né? Com algumas observações especiais no islamismo, né? Especialmente em relação à situação da mulher, que tem obrigatório o uso da burca fora da sua casa, né? Para que não provoque, vamos dizer assim, nenhuma reação no homem, né? Ela não pode mostrar o corpo em público e, né, isso demonstra a masculinidade desta sociedade, né? Isso, até hoje, boa parte desses princípios ainda continua prevalecendo, né? E nós temos também o exemplo do homem poder se casar, por exemplo, com quantas mulheres ele puder sustentar. A mulher não pode, mas o homem pode. Nem trabalhar, nem mesmo ir à escola, né? Tem algumas pessoas, né, que acabam ficando famosas por essa luta pelos direitos da mulher, né, nos impérios, na região árabe. Isso começa desde a fundação do Império Árabe, está entre os impérios antigos, né? E eu queria destacar essa parte, especialmente a fundação do islamismo por Maomé e também a situação da mulher e as proibições, né, que se sobrecarregam sobre ela. Inclusive, se você pensar, por exemplo, nós temos aí o exemplo da Malala, né, aquela jovem que ficou famosa por não aceitar, né, essas proibições às mulheres islâmicas. Tá? Então, basicamente, para você entender o que está até a página 65 do nosso livro de uma forma resumida, nós temos vamos colocar quatro grandes impérios antigos, que são o Império Carolíngio, o Império Bizantino, o Império Romano e, por último, o Império Árabe, que nós citamos agora. Os três primeiros, o Carolíngio, o Bizantino e o Romano, têm marcas muito parecidas, que são as guerras de conquista e que são também as guerras de sucessão, né, de um reinado para o outro. O que acontece é que, na maioria das vezes, quando não há acordo de sucessão, eles acabam dividindo o império, né, como nós falamos, e isso enfraquece esse império, né, principalmente os filhos. Se você pegar o Império Carolíngio, os filhos de Clovis dividiram o império, né? Se você pegar o Império Romano, também houve essa divisão entre Oriente e Ocidente, né? Então, o que acontece? Essas divisões enfraquecem os impérios e abrem portas para as invasões. Invasões estas que vão, lógico, tudo isso com o tempo, tudo isso é muito lento, é gradativo, mas são essas invasões, esses enfraquecimentos das divisões dos impérios que vão abrir caminho para a formação da estrutura feudal, quando as pessoas fugiam para o campo, ok? Em busca de proteção, em busca de novas oportunidades de vida. Tudo isso provocado pela divisão, especialmente a respeito da sucessão nos tronos, nos governos, tudo bem? Nesses três primeiros, tá? O Carolíngio, o Bizantino e o Romano. No Império Árabe eu só citei pela questão do islamismo mesmo, da nova religião, que vai passar então a se contrapor ao cristianismo. Aí entra a questão das cruzadas, e aí já está na parte que nós temos na nossa plataforma lá, nas videoaulas, ok? A parte inicial era isso, os três principais impérios antigos e as razões, né, da sua queda e da abertura de caminho para a formação do sistema feudal. Ok, Marli? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Qualquer necessidade, estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos, obrigado.